Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou Caio Zanon, titular especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Estou junto com a doutora Michele Daltro. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Michele Daltro, cirurgiã do aparelho digestivo, titular especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. E hoje estamos aqui com um professor, um grande nome da cirurgia, uma história brilhante no colégio, que é o Dr. Bruno Zilberstein. E vamos falar sobre inovações tecnológicas, que é a robótica, né? O professor é titular de cirurgia digestiva e coloproctologia da Faculdade de São Leopoldo Mandic, ex-presidente do CBCD 2015-2016 e professor associado sênior da USP. Seja muito bem-vindo, professor. Bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar na podcast da CBCD. Bom. Legal. Hoje a gente vai abordar um tema de inovação que para o senhor já não é tanta inovação, você já está nesse caminho há muito tempo, e que é a cirurgia robótica, né? Acho que você já faz parte desde a implementação, né? Dos treinamentos fora do país, até hoje a gente chegar a ter a robótica como uma prática comum, principalmente em São Paulo, né? E o senhor é um dos grandes expoentes nessa cirurgia robótica digestiva do nosso país. Como foi essa formação de cirurgia robótica, ir para fora do país, treinar, intuitivo e voltar e praticar isso? Como que foi sua trajetória ao longo disso? Na verdade, a trajetória começou com a cirurgia minimamente invasiva. E a gente tem que fazer, vamos dizer assim, olhar para trás e ver que a cirurgia minimamente invasiva, na verdade, existe faz 40 anos. Uhum. E mesmo depois de 40 anos, no mundo todo, a cirurgia minimamente invasiva não ocorre mais do que em 30% a 50% dos pacientes que podem ser atingidos por ela. E as ferramentas da cirurgia minimamente invasiva foram mudando. É aquilo que vocês mencionaram, a inovação. Então veio o robô. Vale lembrar que o robô foi um sonho da NASA de operar os astronautas à distância e depois do Pentágono para operar os soldados na linha de frente sem a presença do cirurgião. Isso não se concretizou até hoje, mas há um mês atrás, um colega nosso do Rio Grande do Sul fez uma cirurgia a 10 mil quilômetros de distância. Então, estamos caminhando para usar uma nova ferramenta para realizar cirurgia minimamente invasiva. Chama-se robô. Na verdade, ele não é um robô, porque o robô deveria fazer sozinho uma tarefa. Uhum. Ele é uma ferramenta conduzida pelo ser humano, pelo cirurgião, e vamos puxar a sardinha para o nosso lado, então nós temos que ter o título de especialista na área cirúrgica em que queremos trabalhar e manipular essa nova ferramenta. Para isso, é necessário haver uma reciclagem. Como nós aprendemos a fazer cirurgia minimamente invasiva na laparoscopia, aprendemos a usar as pinças, aprendemos a entender a imagem bidimensional. Com o robô, passamos a aprender os comandos necessários para manipular os braços do robô, que são as nossas pinças. Isso exige um adestramento que começa com o modelo fictício, experimental, vai sendo treinado, só que agora com inteligência artificial, o mesmo modelo em que nós somos treinados nos avalia e nos permite avançar ou não naquela destreza. E depois, nos modelos experimentais,
nos animais de experimentação, no sentido de realizar procedimentos antes de aplicá-los no ser humano. Então, isso leva um certo tempo, mas para quem já tem o adestramento em cirurgia minimamente invasiva e em cirurgia convencional, esse tempo é menor. Mas, sem dúvida nenhuma, é pelo menos um ano. Pelo menos um ano é necessário. E a necessidade de praticar. A grande vantagem do robô é podemos ter um proctor, um professor do nosso lado que nos oriente. E o robô tem mais uma vantagem. Tem um console auxiliar, ou pode ter um console auxiliar. Então é como dirigir um carro, aonde tem o instrutor tem um comando do outro lado e não deixa que a gente bata na guia nem atropele alguém. Então o console auxiliar faz com que o nosso proctor, o nosso instrutor, nos oriente nos movimentos necessários e com isso adquirir esse adestramento. Vale considerar que hoje em dia foi criado pela AMB, e junto com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, uma certificação em cirurgia robótica. Já que inicialmente a cirurgia robótica era certificada pelo fabricante, que também tem um certo valor. A gente aprende a dirigir um Fusca e aprende a dirigir uma Ferrari. Então tem que ter um instrutor para nos dizer como são os comandos da Ferrari. Foi assim com o robô. Então a Intuitive, no caso, que é o primeiro robô, só para se ter uma ideia, hoje no mundo existem 160 plataformas robóticas diferentes. Caramba. E no Brasil, nós já temos quatro plataformas robóticas. E temos que saber como mexer em cada uma delas. Então é necessário de um adestramento. Mas voltando à titulação, à certificação, existe um programa. Sim. Então o candidato a realizar a cirurgia robótica primeiro faz o treinamento no equipamento com o programa da empresa. Depois, ele tem que assistir 5 operações robóticas. Depois, ele tem que auxiliar outras 5 operações robóticas. Sim. Depois, ele tem que fazer 10 operações robóticas com um instrutor. E assim caminha a humanidade. Nesse período da introdução da cirurgia robótica aqui, eu acho que o senhor pegou aquele período que a gente não conseguia fazer essa certificação aqui ainda no Brasil, né? Sim, é verdade. Você acho que chegou a fazer esses treinamentos da Intuitive em Orlando, foi todo esse processo? Como foi? É assim, o cirurgião, embora ele tenha que tomar decisões rápidas e às vezes intempestivas, tem que ter muita humildade. Sim. Então, eu fui treinado nos equipamentos naquela época da Intuitive, que era o monopólio do mercado. Fui para o exterior, onde assisti cirurgia robótica e pratiquei cirurgia robótica em animal de experimentação. E ao voltar para o Brasil, eu fiz várias operações, sempre com o instrutor do meu lado. Eu não era obrigatório, mas eu sentia a necessidade no sentido de ter a segurança necessária e não colocar meu paciente em risco. Então, nesse sentido, eu fiz talvez mais de 10 operações com colegas mais habilitados que se dispuseram a me ajudar. Professor, isso da robótica
isso que o senhor falou, esse 10 é o mínimo, né? É o mínimo. Não tem um limite, né? A pessoa tem que se sentir segura para falar, agora eu vou operar sozinha. O que eu acho muito legal do robô é que, como tem a gravação, né? E agora, com a IA, a gente consegue analisar os dados, né? E isso quando eu fiz o meu fellow na França, eu vi o quanto a gente não avalia os nossos dados. Porque lá eles têm até um valor a mais que eles pagavam para o pessoal do transplante, se apresentasse os dados, se os dados fossem condizentes e tudo, né? Então, assim, eu acho que isso da gente começar a avaliar os nossos dados, né? Que eu acho que o robô vai trazer bastante pra gente. Que eu vi isso no simulador, né? Que lá no final tem a notinha, né? E você... se você ocupou muito espaço, se você fez muito movimento, você não aproveitou o movimento, né? Que a gente tem que, né? Exatamente. No treinamento vai mudando. Então, eu acho que agora que realmente a gente conseguir juntar a IA para mostrar os nossos dados e aonde a gente deve melhorar, a gente vai dar mais um salto no robô, não vai? Sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão. A avaliação dos nossos dados, a visualização das operações, a revisão das operações, nos permite melhorar a nossa conduta e o adestramento. No robô, é necessário a gente ter uma coordenação motora muito boa, porque no robô nós operamos com 2 mãos e com os 2 pés. Então, o cirurgião tem que criar sua própria ergonomia. Então, nesse sentido, é necessário, de fato, dominar muito bem a máquina. Tem que dominar muito bem a máquina. E isso permite, vamos dizer assim, realizar operações com um benefício extremo para o paciente. Eu gosto muito de falar da operação de hérnia inguinal. É uma operação que, teoricamente, todo mundo faz e é rápida. Com o robô, a execução do procedimento cirúrgico é rápido e perfeito. Sim. Perfeito. E dizem, e é real, que a gente não tem sensibilidade táctil. Sim. Mas é engraçado. À medida que você vai executando os procedimentos, pela proximidade visual da estrutura a ser, enfim, dissecada, tratada, você passa a ter sensibilidade. Eu não sei como chamar essa sensibilidade. Acho que é visual mesmo, talvez. Visual, né? Na laparoscopia a gente chama de áptica, né? Áptica, que é a transmissão da sensação de moleza ou dureza pelos tendões, pelos ossos. E a gente sente, de fato, se a estrutura está dura ou está mole. Na robótica, à medida que você vai avançando nisso, você olhando, parece que você sente a tensão do tecido, né? A estrutura. Não é essa a impressão que dá? Acho que então, isso permite também um avanço. Mas eu acho muito importante no robô dominar a máquina, dominar os comandos da máquina. A máquina oferece uma série de facilidades e a gente tem que conhecê-las profundamente para fazer uma boa operação. Eu acho que um outro fator que traz muita relevância na cirurgia robótica é a visão 3D, né? Eu acho que essa dissecção da hérnia, aqueles planos que a gente vê aquela pequena espuma, aquele pequeno nervinho, aquela gordurinha de peritônio que você empurra só na videolaparoscopia, no robô você consegue ter aquela nitidez de diferença entre os planos, né? Exatamente, exatamente chamou muito bem a atenção para esse fato. Nós temos a visão real, 3D. E também isso daqui
me faz lembrar que nós criamos novos procedimentos benéficos, tipo uma hérnia incisional. Sim. Então, que nós fazíamos grandes operações, com grandes dissecções, nós podemos fazer com o robô, pela facilidade que ele nos traz, de uma maneira muito menos agressiva, com as mesmas vantagens para o paciente em termos de recuperação até mais rápida, né? Então, é um grande avanço, eu diria. É um grande avanço. Hérnia, especificamente, aquela cirurgia que você já pensa, ó, tem uma hérnia, tem uma cicatriz, uma incisão, vai no mesmo corte, você vai tirar, né? Mas você consegue fazer pelo robô lateral, Sim. mantém a mesma cicatriz e resolve o problema funcional, né? Resolve o problema funcional de uma maneira adequada, pouco dolorosa e muito eficaz, muito eficaz. E eu acho que o progresso é infinito. Nós esperamos do robô ainda mais. No IRCAD, onde você foi, Aham. na França, eles estão desenvolvendo um software que até agora não conseguiram aplicar, mas para a víscera parenquimatosa, observar os vasos, artérias, veias e nervos que não são passíveis de serem vistos ao nosso olhar. Só que esse programa tem que ser aplicado sobre a víscera a ser operada. Como a víscera movimenta, há necessidade de tornar esse software flexível. Sim. Por outro lado, já está vindo a inteligência artificial fazendo suturas. E aonde nesse momento eu vejo assim uma grande perspectiva é na revascularização miocárdica. Consegue-se fazer com que o robô estruture as artérias com o coração batendo, ou seja, sem necessidade de circulação extracorpórea. Então ele entra no ritmo da frequência cardíaca do coração e ele movimenta o porta-agulhas na mesma frequência e na mesma alteração da dimensão de movimento que o coração faz. E ele executa a sutura muito melhor do que nós. Então, são grandes perspectivas que a gente espera e que a inteligência artificial certamente vai trazer para nós. E agora, depois que quebrou a patente, né, teve esse crescimento de plataforma, acho que os custos, né, vão acabar caindo, mas o problema é que cada pinça é para uma plataforma, né, doutor? Tem isso também, né? Não existe ainda uma pinça universal para você usar em todas, né? É verdade, mas tem plataforma, por exemplo, eu não vou falar aqui o nome, mas tem uma plataforma que usa pinças de duração ilimitada. Ah, já melhora a questão do custo, né? Você usa a pinça e essa pinça é reutilizada até ela ter algum defeito, alguma quebra, alguma... Sim. Por exemplo, os bisturis harmônicos têm uma duração própria, mas ele pode ser reutilizado quantas vezes for enquanto ele tiver a durabilidade dele. Com isso, aquilo que você mencionou, existe uma diminuição de custo. E sem dúvida, com a concorrência vai ter que ter diminuição de custo. Eu fiquei assim, bem impressionado que no Brasil, eu não sabia, mas nesse evento patrocinado pelo CBCD, vamos falar pelo nosso colégio, claro. Existem no Brasil mais de 150 plataformas robóticas em hospitais públicos. Bastante. Isso daqui é um benefício inequívoco para o tratamento da população mais carente que utiliza o hospital público. Sim. Além do adestramento daqueles em formação
aonde podemos oferecer esse treinamento e esse ensino, essa prática. Então, eu vejo que num futuro próximo, não ponho data, mas num futuro próximo, nós vamos ter, assim como nós temos os equipamentos de videocirurgia, de uma maneira geral, nós vamos poder utilizar o robô para aquelas operações em que esta ferramenta é mais precisa do que a nossa mão. Eu acho que um outro ponto de vantagem do robô é a questão de cirurgias longas, cansaço físico, não ter o tremor, né, do auxiliar, onde você controlar, e o cirurgião operar sentado. Exatamente. Você realmente sai de uma cirurgia, mesmo de uma hérnia simples, que não é confortável você operar por vídeo, com auxiliar, braço batendo, porta-agulha, fio, suja a ótica, né? Ombro dói. No robô é uma cirurgia muito confortável. É uma cirurgia muito confortável de fazer, você sai muito menos cansado. Isso é importante, porque o cirurgião mais descansado, sem dúvida nenhuma, pode fazer uma operação melhor. E erra menos. E errar menos e ter menores acidentes. Anedoticamente, eu já cheguei a fazer uma gastrectomia total, na qual eu usei uma única gaze. Então, de fato, se a gente for com paciência, com delicadeza, sabendo manipular o robô, a gente faz coisa muito, muito boa. Muito boa. Eu acho que a questão do sangramento também pode ser justificada pela energia nas duas mãos, né? Você tem um bipolar, uma pinça de energia, uma tesoura, geralmente a gente usa tesoura ou gancho com uma pinça bipolar, né? Então aquele sangramento que às vezes na vídeo leva um tempo, você comprime, entra com o aspirador ali, no robô você já consegue rapidamente com uma pinça bipolar controlar, auxiliar com uma gaze, né? Acho que existe uma grande vantagem. O que a gente vê nos estudos, a desvantagem é o tempo cirúrgico um pouco mais longo, né? Você faz a operação de uma maneira mais suave, mais delicada e eu não sei se faz é um prejuízo, né? Diferença. As diferenças são tão pequenas que a gente aproveita para tomar um cafezinho depois. Não é? Saiu uma declaração, né, da ANS, uma portaria, não sei se chamaria isso, sobre prostatectomia robótica, né, para incorporação, né? Eu acho que isso é um ganho, né, para a população, né, que a gente sabe os benefícios da prostatectomia robótica, né, na visualização dos vasos, dos nervos, né, muito melhor do que a videolaparoscopia, né? O senhor acha que, se o senhor fosse chutar algum procedimento que poderia ser incorporado logo a seguir, assim, pelos trabalhos, que tem uma melhora considerável em relação ao robô do que a vídeo? Qual que o senhor acha que talvez a ANS... Na nossa área, que é a cirurgia do aparelho digestivo, eu diria que uma cirurgia que poderia ser incorporada é a reintervenção sobre a transição esôfago-gástrica. As reoperações sobre a transição esôfago-gástrica têm um ganho incontestável com a cirurgia robótica em termos de acidentes intraoperatórios e de resolutibilidade. E outra operação que mudou, inclusive, a sobrevida a longo prazo é a cirurgia do esôfago, a cirurgia transtorácica do esôfago. As estatísticas do serviço de cirurgia do esôfago do Hospital das Clínicas, inclusive em trabalhos publicados internacionalmente, mostram um aumento de sobrevida na década de 2000, que era em torno de 17%, hoje em dia para 43%. Então isso daqui é um impacto muito grande
em termos de oferecer um ganho de vida ao paciente com doença maligna ou mesmo doença benigna em termos. Então, eu vejo que na cirurgia do esôfago, da transição esôfago-gástrica, nós já temos ganhos. Esses ganhos vão se suceder nas cirurgias mais complexas. Até hoje não conseguimos demonstrar isso na cirurgia do pâncreas. Não, por people, né? que pareça. Talvez pela falta de instrumental que o robô nos oferece. Mas certamente no futuro isso vai se estabelecer, porque o robô, como você mencionou, com a visão 3D, com a falta de tremor, com a proximidade da estrutura, com a maior sensibilidade, vai trazer um ganho para todas as operações. Mas neste momento, de imediato, eu já diria, transição esôfago-gástrica e esofagectomia tem que ser por robô. Cirurgias muito delicadas, né? E o robô realmente ajuda. O acesso, às vezes, a nossa visão para a videolaparoscopia é difícil para a gente chegar no hiato, né? E o robô, como você tem aquela câmera maior, a pinça maior, né? A articulação dentro do hiato, né? E a apresentação das próprias estruturas, quer dizer, dissecar as aderências que o fígado faz em cima da transição esôfago-gástrica, com menos sangramento, menos lesão, e a apresentação do campo cirúrgico é totalmente diferente, totalmente diferente. Então, nesse evento aqui foram apresentados, por exemplo, casos assim, extremos, mas que, sem dúvida, a intervenção com o robô teria ajudado demais, né? Quando eu pensei em fazer a robótica, né, que em Cuiabá chegou, tem 3 anos que eu estava falando pro senhor, né, a robótica, eu pensei assim, eu falei, eu vou usar para minhas hepaté, para os meus pâncreas, né, via biliar, que acaba que eu opero mais fígados e vias biliares, né, o pâncreas, o colega que a gente tem o grupo, ele também opera bastante pâncreas, e eu dou mais preferência para via biliar e fígado mesmo. Só que aí veio uma coisa, não tem uma casuística tão grande para eu, Michele, pegar uma mão para ir direto para uma hepatectomia, né? Mato Grosso é um estado de 3,5 milhões de habitantes, a gente pega também muito paciente de Rondônia, sul ali do Pará, mas é 4 milhões, São Paulo que são 20 milhões de habitantes, então não vou chegar a um N de vocês, né? E aí comecei a fazer, né, e vi sobre eu tinha um preconceito sobre a hérnia inguinal. Até eu ver uma hérnia sendo feita por robô. Eu falei assim, vou tirar minha certificação e eu não faço hérnia mais por vídeo. Vou fazer hérnia por robô. Porque, por exemplo, a que você falou de hérnia incisional, eu não tenho coragem de fazer por vídeo. Eu não me sinto segura fazendo uma hérnia. Muito difícil por vídeo. Muito. Sim, você dá ponto de cabeça para baixo. Eu acho assim que é um trabalho tão grande, não fica uma cirurgia muito esteticamente boa. Você não consegue fazer aquela dissecção boa para você colocar a tela por vídeo, né? Então, eu prefiro não fazer, sabe, doutor? E eu faço muito pouca hérnia, assim, incisional grande. Aí, a hora que eu vi do robô, eu falei, vou ter que voltar a operar hérnia. Mas é muito bom, é muito bom. Eu acho que tem que ser as suas primeiras cirurgias. Sim, inclusive. Porque é aquela cirurgia onde você usa os 2 braços e a ótica, onde Sim. é muito semelhante à videolaparoscopia. Para você começar a usar o 4º braço, aí já entra no que o doutor Bruno Silberstein falou. Você já usa os pés também. Aí você tem que mexer a ótica, mexer o braço, assim, e já leva mais tempo. Então, eu acho que a primeira cirurgia tem que ser a hérnia inguinal. Exatamente. Isso é legal a gente falar, né? Quem tá começando o robô, qual seria, né? A cirurgia inicial, né? O senhor lembra qual foi a sua primeira, professor? Hérnia inguinal bilateral. Aí, viu? Então, a dica é a nossa querida hérnia, né? Minha primeira cirurgia foi uma hérnia inguinal bilateral. E na vídeo, geralmente, a gente faz qual a primeira?
colecistectomia. Colecistectomia na vídeo. Eu Verdade. fiz com o robô uma colecistectomia e furei a vesícula. Eu já vi muita reclamação disso, de que no robô a colecisté não seria, né? Se você for fazer isoladamente, né? Não seria viável. Não vale a pena. Mas tem que, no robô, para operar a vesícula, tem que ter uma delicadeza muito grande na manipulação Na das tração. pinças. Porque as pinças são muito fortes. E se a gente não tiver a sensibilidade necessária, acontece o que eu fiz. Furei a vesícula. Você pagou almoço pra alguém, professor? Porque a regra lá no hospital eu falo, ó, furou a vesícula, paga meu almoço. E eu escolho onde que vai pagar. Eu falo desse jeito pros residentes. Pago automaticamente, é rotina. Não, mas os residentes eu falo, ó, furou a vesícula, paga meu almoço. E eu vou escolher onde. Que bom, é uma boa sugestão. Ganhar um almoço grátis. Almoço grátis. Isso aí. Tem que levar um pouco mais de leveza, né? Pra cirurgia. Desafiar o Não residente. pressionando muito o residente. É isso Mas mesmo, é jeito. isso mesmo. Muito bom. E, professor, dessas plataformas novas em São Paulo, a gente sabe que a gente tem a Intuitive, que é a grande mãe, né, do Da Vinci, da cirurgia robótica. Hoje a gente já tem a plataforma do Hugo, a plataforma do... Tem o Versus Versus. da CMR e tem duas plataformas chinesas. Como que é o nome dela? Tomai, Tomai. que tá no... Tomai, a outra eu não sei o nome, a outra eu não lembro o nome, mas são exatamente iguais. Exatamente iguais. Tem a mesma, vamos dizer, a manipulação amigável das pinças do Da Vinci e não tem diferença nenhuma. A plataforma Versus é totalmente diferente porque os braços são independentes e ainda tem restrições, eles não têm pinça de energia. E o Hugo, em que pese, ele tem uma disposição, nós não temos a liberdade de utilizá-lo de acordo com aquilo que nós queremos. Nós temos que fazer aquilo que o robô permite. Então, a disposição dos braços para cada operação tem que ser de acordo com a especificação do fabricante, além de um espaço ser maior. Enfim, eu não sei dizer, mas eu acredito que o modelo vingador tem que ser semelhante ao Da Vinci, até para visualização, para não ter que usar óculos, para ter uma visão mais clara, uma luz melhor. Então, nós temos que ter um console que já foi bem sedimentado e pela Intuitive e pelo Da Vinci. E o que vem por aí são modelos específicos. Já tem um modelo para cirurgia ortopédica, para prótese de quadril. Tem um outro robô para joelho. Tem um terceiro robô para cirurgia de cabeça e pescoço, laringe, traqueia. Eu vi um de coluna nesses tempos na internet, de coluna. E tem um para transplante de cabelo. Transplante de cabelo? Transplante de cabelo? Transplante de cabelo. Ele tira o fio com o bulbo e ele implanta. Ixi. Perfeitamente. E isso já está sendo usado no Brasil em várias clínicas. Então, não é mais manual, é feito com máquina com inteligência artificial. O cirurgião não movimenta a máquina. Isso sim é um robô. É o puro. Exatamente. É o puro robô, porque ele faz todo o trabalho sozinho. Sim. Né? Bacana.
Então, isso já tem. E vai vir, mas aí o custo vai subindo astronomicamente. E tem um robô, já está sendo desenvolvido, as plataformas robóticas para endoscopia. Nesse sentido, aqui foi apresentado também, é muito difícil, mas a manipulação das pinças e do endoscópio para fazer cirurgia endoscópica. Então, isso daqui nós vamos ter brevemente, fazer cirurgia endoscópica com o robô. Então, vai permitir que alguns procedimentos sejam realizados com ainda menor trauma do que nesse momento. O senhor fala assim das ressecções de pólipos, lesões planas de cólon, de estômago, de uma forma mais... Em vez de descer que sai psimil, né? Que fala que sai fragmentado, começar a sair mais íntegro para a gente saber a margem também, né? E mais fácil de fazer, com uma destreza maior e exatamente isso daqui, com uma precisão maior. Mas fazer também sutura endoscópica, que é a coisa mais difícil por enquanto. Os equipamentos são trabalhosos hoje em dia, e com o robô isso vai ser feito de maneira muito mais fácil. Isso já está sendo desenvolvido. Eu acho que a cirurgia robótica teve uma crescente muito grande depois dessa quebra de patente e o custo diminuiu, né? Eu acho que quando o professor começou a operar o robô, devia ser um custo muito alto, né? Hoje a gente consegue, por preços em São Paulo, não sei como está em Cuiabá, se você tem um custo fixo de pinças e tamanho, mas assim, um adicional para o paciente de 4.000, 6.000, dependendo do tipo de cirurgia e do hospital que você vai fazer, que o hospital parcela em inúmeras vezes para o paciente. Para um paciente que vai fazer... Ele não quer operar a hérnia dele de novo ou o refluxo dele de novo. Ele quer a melhor tecnologia. E por esse valor, o paciente hoje consegue pagar e o número de cirurgias robóticas está muito alto em São Paulo. Para você marcar uma cirurgia robótica, você tem que ver que dia tem um robô livre. Exatamente. Porque não é fácil você conseguir um robô livre. Não é fácil conseguir horário no robô. Não, a taxa de robô lá em Cuiabá é o dobro. É o dobro? É o dobro. Isso se você, usar o plano de saúde, né? Na internação. Se for totalmente particular, é o triplo. Sério? Triplo, na verdade, o triplo. É bem caro. Bem caro. Bem caro. E lá é o X que a gente tem, não é nem o XI. Os hospitais lá a gente tem o X. Mas as pinças vão ser desativadas do X. Não vai ter mais pinça. Aí a galera vai ter que... vai ter que levar o XI. Aí é uma questão de monopólio e a postura da empresa não condiz, vamos dizer assim, não quero falar uma palavra muito forte, mas não é adequada. A postura da empresa não é adequada porque ela aproveita o equipamento que a gente descarta para criar um outro robô e vender um outro robô e não paga nada por isso. Exatamente. Doutor, uma última pergunta, assim, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem quer entrar na robótica e para quem... acho que um recado para quem quer começar a robótica, né? Incentivo. Um incentivo, né? Porque não é mais o futuro, né? É o presente, né? Exatamente. Mas um incentivo que... Porque às vezes, assim, às vezes a pessoa tá muito no meio, enfim... Vou falar do Mato Grosso, né? Tá lá no interiorzão do Mato Grosso, fala, o que eu quero mexer com robótica? Isso aqui vai demorar muito para chegar. Mas eu acho que não é a realidade. Não. Mas qual é o incentivo? Bom, eu acho que para toda cirurgia tem 3 palavras que definem: humildade, resiliência e sair da zona de conforto. A gente tem que investir na gente mesmo. Aliás, a única coisa que ninguém tira da gente é o nosso conhecimento. Então, quanto mais a gente investir na gente mesmo, em termos de conhecer
em termos de aprender, em termos de treinar, é o que a gente leva e ninguém nos tira. E aprender é tão gostoso, né? Com certeza. Gente, eu Estimula que eu gosto de e mantém aprender. a gente vivo. O cirurgião tem esse hábito de sempre querer ver uma coisa nova, tentar, né? Exato. Um robô, agora vamos todo mundo fazer robô. Daqui a pouco vai ter alguma coisa, vamos todo mundo fazer IA, isso, né? Daqui a pouco é IA, o robô operando de verdade, né? Como o doutor disse, né? É isso mesmo. Esses dias meus filhos estavam olhando o vídeo no YouTube e tinha um negócio de robô, né? Aí ele falou, mamãe, é assim um robô que opera? Eu falei, não, filho. Aí eu mostrei pra eles como que era o robô, que não era. É que é a gente que comanda o robô, né? Mas aí o pessoal tem muita... Acha que é um androide que vai lá te operar, né? Quem sabe? Quem Vamos sabe? chegar lá. Um dia a gente vai ficar corrigindo o robô, assim. Vamos corrigir o robô. Exatamente. Mas maravilhoso, professor. Obrigado pela experiência, por compartilhar aqui no nosso podcast a sua experiência com a cirurgia robótica. A gente sabe que o senhor, além de ex-presidente do CBCD, é muito ativo, um ícone da cirurgia digestiva. A gente fica muito feliz pela sua presença. Muito obrigado, professor, pela sua presença e a experiência. Oportunidade de estar no podcast do nosso CBCD. Obrigado a todos. Eu finalizo convidando todos que cirurgiões que têm interesse em conhecer mais sobre o CBCD, entrar no nosso site cbcd.org.br e nos sigam no Instagram, CBCD Digestivo, e até o próximo episódio do CBCD Cast. Tchau. Tchau.